Ah, vocês não têm noção. Quem pegou os pios? Não sei, tava aqui no show. Não, ninguém quer dinheiro. Quem quer dinheiro? Olá pessoal, vamos começar a nossa aula. Todo mundo bem? Estava com saudade da aula? Bem. Não está ligando o GPS, né? Tem que comprar, né? Então, vamos começar então. Eu vou pedir encarecidamente hoje, tá? Por favor, que a dona Su faça a festa. Faz favor, certo? Eu quero sentar. Conseguido estar aqui com saúde, com o nosso bem-estar, com o nosso pensamento antigo, para aprender um pouco mais sobre essa doutrina espírita abençoada que Kardec veio e nos deixou. Agradeço a Ele também. E a Ti mais uma vez. Obrigado pelo amor que nós sentimos todos os dias da nossa vida, um pelos outros, que faz com que nós consigamos nos perdoar, nos irradiar paz, a saúde, o bem-estar e perdoar a nós mesmos pelas ofensas que às vezes cometemos para o nosso irmão e pedir para que nossos irmãos dos hospitais tenham a saúde, para os presidiários se conscientizem que estão errados e consigam pegar o caminho do bem. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos dado, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reencarnados nesse planeta, para resgatarmos um pouquinho das nossas dívidas e adquirir um pouquinho mais de conhecimento. E que assim seja. Assim seja. Também, coloca ali, faz favor. Antes de beber. Coloca. É o Evangelho. Faz querer, faz favor. Capítulo 13 dos Atos. Meus irmãos, amai os homens. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja óculos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada impedida de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, que compreende e pratica a sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos prepara numa outra encarnação. E se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade, não essa caridade que fere o coração,
não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos obras frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo, evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo o bem trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Uma pessoa pode comer picolé, tá? Aproveita que não é sempre, hein? É de graça, tá? Não dói, não custa nada. É de graça e não dói. Ó, os colegas, ó. Eu tenho o privilégio de estar na nota ali, ó. Hoje é uma exceção. Fala, filho. Só um pouquinho, pessoal. Sobre os órgãos, eu vou ler mais uma parte. Olha. A orfandade da escola de reconhecimento de que é preciso reabilitar o amor negado no deserto. Geralmente, quando confrontados, Não vai pegar um? sentimos logo abandono, pena, compaixão. No entanto, isso é uma demonstração da nossa falta de conhecimento dos fundamentos da lei divina. As pessoas têm uma visão superficial do órgão, mas posso afirmar que ele não é nenhum deserdado do Pai. No universo, nada foi criado por mero acaso, e os desígnios desses irmãos têm a ver com a imposição da lei, provocando o efeito de educar para a felicidade. A orfandade busca o império da valorização do amor ao próximo. Isso porque o problema não é somente falta de pai e mãe. Arrasta-se para aquilo que não oferecemos aos outros e do qual estão a ser cobrados nessa vivência. O aprendizado está no reconhecimento dos valores do amor pelos progenitores e por aqueles que fizeram cair pelo caminho da solidão sem carinho e fraternidade. Abrevia, pois, o desencanto da solidão, agindo com solicitude, fazendo-se merecedor dos outros, renovando as ações em caridade e esperança, porque o muro dos desencontros cairá quando a tua vontade se dar sem esperar. Então, resumindo, às vezes a gente tem pena do órfão, enfim, e Deus quer nos ensinar que a gente pode não só sentir pena, mas sim amar, às vezes, muito mais do que o próprio pai ou a mãe que os abandona, ou enfim, que os maltrata. Então Deus quer nos dar a oportunidade de amar, mesmo não sendo um filho de sangue ou alguém que a gente conhece. Mais comentários? Ainda com a boca cheia, não vai falar? Então tá bom o negócio, né? Mas até sorvete tem aqui, né? Por favor, voltar a ter que ser criança. Bom, né? Tá. Orfandade. Nós temos assistido de vez em quando mulheres que têm vindo do nosso plano físico com a impossibilidade de ter filhos. Trazem aí na bagagem, com certeza, né? Uma imposição, né? De sequelas e outras encarnações que vieram aqui impossibilitar ela de ter um filho. E algumas despendem, né, valores, tempo, para persistir para que consigam ter um filho. Aí, nós temos uma quantidade grande de crianças, que não tem lar, que poderiam ter essa oportunidade de ter um lar, se não fossem, se nós não fôssemos tão egoístas, daquela ideia de que o filho tem que sair de mim. Para quem tem um conhecimento espírita,
e esse conhecimento faz pensar de forma diferente, sabe muito bem que a mãe que gera esse filho no plano físico, nada mais está fazendo que uma obra, né, de caridade para ambos, ou para os três, ou para a sociedade. Mas aquele ser que está ali não é dela, não é nosso. Nós somos de Deus. O único realmente dono nosso é Deus. E assim mesmo, né, nos dá o livre-arbítrio. Só que isso é uma cultura que se leva dentro de si. Então, a orfandade também, muitas vezes, é posta por um indivíduo como uma forma de forçá-lo ao seu crescimento, de forçá-lo à sua lapidação, para buscar alternativas, para buscar um trabalho, para buscar outra forma de conduzir. Então, eu acredito que o assunto hoje ele é um assunto que pouco se comenta, pouco se fala, porque fere justamente, né, um lado delicado, que é exclusivo da mulher que gera o filho. Mas nós estamos vendo hoje que casais homossexuais podem adotar filho. Existe controvérsia nisso aí. Mas quando nós não conseguimos, entre aspas, que os casais normais que não podem ter um filho não vão lá e adotem um filho, se busca outras alternativas. Professor, posso abrir um parênteses? Só que assim, ó, eu acho que tem que ser revisto o Código Civil. É muito difícil você adotar uma criança. Eles colocam muitos empecilhos legais, é muito difícil. Eu acompanhei um processo de adoção de uma amiga minha, meu Deus. É difícil também, até porque, por exemplo, para adotar, tem que passar pela avaliação da assistência social, do psicólogo e tudo. E é uma para muitos casos, e elas não dão conta de tudo. E daí acabam cada vez mais criando mais critério para ficar mais fácil. Nós existimos carência. A carência que nós encontramos no plano físico, né, dona Sunda, nós encontramos no plano espiritual também. Não vai pensar que a carência que nós temos de trabalhadores para esse fim, que nem colocou a irmã ali, também não tem lá. Também tem. Certo? Então, por isso que as leis são rígidas, porque nós estamos trabalhando com um ser vivo. Certo? Nós estamos atutelando um ser vivo para alguém, certo? Que é estranho. Então, essa triagem ela é necessária, até para você fazer uma avaliação psicológica. E assim mesmo, existem denúncias, existem investigações, né, que muitas vezes chocam as pessoas, certo? Mas porque existe duas situações distintas, certo? Uma carência de pessoal e um desinteresse das pessoas de denunciarem isto, né? Certo? Tá? Muitas pessoas vêm e fecham os olhos, e também porque é rígido no adotar, mas falham no punir, porque a nossa sociedade ela é punitiva, ela não é regenerativa, certo? Já observaram isso? Nós punimos o elemento, né? Não buscamos regenerá-lo. É que nem o caso dos presos. Isso aí. Então o que acontece? Era mais fácil educar eles, fazer eles estudar. Existe um caso que o nosso amigo Painha falou muito e debateu muito isso. Painha é um radialista aí, polêmico, amigo nosso, que o cara fez vestibular, deixaram ele prestar o vestibular, ele é presidiário e ele não pôde cursar. Então por que deixaram? Isso aí. Então nós temos uma... Mas só que acontece o seguinte, isso, né, seu Renato, se a sociedade não consegue oferecer para um indivíduo normal uma condição decente de vida, imagina para aquele marginalizado. Certo? Fica mas mais eu difícil. acho que era mais fácil botar eles trabalhar, o senhor não acha? Mas é que nós temos várias situações. Arrumar serviço e botar eles trabalhar. Cada dia trabalhado por isso, diminuía na pena. Por isso que quando nós entrarmos num processo
regenerativo do nosso planeta, humano. Hoje eu estava falando sobre a reforma do Código Criminal. Penal, do Código Aí nós vamos Criminal, ter uma penal. só um pouquinho. Precisa fazer uma reforma. Fala. Isso é uma questão muito polêmica, né? Eu acho que de repente para falar, tanto na questão da adoção como na questão do presídio e tal, dos apenados e tal, que o mandarejo tem muito tempo. Até porque são várias nuances em cima disso aí, né? Tipo assim, a questão da lei, por que é tão difícil de adotar? Tão difícil de adotar em função do seguinte, hoje tem pessoas que se dão trabalho, não se vendem. Adotam uma criança, tiram do país, por quê? Para simplesmente virar um comércio, né? Sim. Mas um comércio não de seres humanos, e sim de órgãos. Né? De órgãos. Então tem essa situação também. É muito mais difícil punir no Brasil, com certeza. Cara, por isso que existe uma rigidez, justamente porque a estrutura é fácil. Certo? Então, por isso que buscam minimizar em contrapartida, né? Professor, quando eu era Existe uma pequena, escala razoável de crianças que não são adotadas, né? quando eu era pequena, nós vizinhávamos com um orfanato. E eu me lembro que aquelas crianças tinham uma carência. Tinha sabe? A gente chegar a sentir, imagina, de eu me lembrar disso, eu imagino o sentimento, como era. Sabe? Eu acho que se tornam adultos, se tornam pessoas extremamente carentes, quando adultos, por crescer num orfanato, sem convívio não digo de gente de sangue, mas sem o convívio de um pai, de uma mãe, de um irmão, não precisa ser de sangue, porque amor não conhece sangue. Não, eu te entendo. Por isso que o Espiritismo é enfático. Fora da caridade não há salvação. A caridade não se resume à matéria. A caridade precisa de tempo. Tempo. Meia hora, 1 hora, 2 horas. Por semana. E não tem. Agora, muitas vezes, se agrupar e falar, baixar o nível e só ver o lado crítico, isso você consegue reunir as pessoas. Agora, quando você tem que dar essa perspectiva, só que daí por que não faz? Porque existe um envolvimento. As pessoas têm medo de se envolver. As pessoas têm medo de ir lá e se envolver. Mas não existe outra opção. Nós também, quando eu era mais jovem, minha mãe tentou adotar uma criança que apareceu na nossa casa, e nós fomos a tentar adotar ela, mas a mãe dela estava presente, e naquela época ela era bem específica, se ela quisesse vir, depois quisesse levar embora, podia levar, mas a mãe estava viva. Aí nós não aceitamos, né? Porque não que a gente quisesse adornar, não é isso, mas fica uma situação conflitante você trazer uma criança dentro do seu lar e a mãe presente. Então ela pode começar a fazer a cabeça da criança. Então cria uma situação delicada. Mas a lei, naquele tempo, era assim. Deve continuar sendo assim. Então também é uma situação delicada. Mas não interessa. Fazer a caridade é algo muito custoso. Exige de nós. E tem que fazer uma entrega. Quando eu trabalhava, fazia cobrança em Farroupilha, conhecíamos uma casa, um casal de idade que não tinha filhos, nunca tiveram filhos. E um dia eu fui conversando com o vizinho, eles tinham, naquela época, eles tinham adotado 5 filhos. 5 filhos adotivos. E um dia saiu a manchete lá que ele faleceu. Faleceu a senhora, o senhor, que no final eles tinham 14 ou 15 filhos adotados. E se me fala a memória, 3 ou 4 se formaram médicos. Então, pelo menos, 14 ou 15 foram salvos. Interessante. Além de tudo que foi colocado, tem aquela questão do preconceito da própria pessoa que vai adotar. Ela exige que seja branco, que seja menina, que seja bebê, que isso, que aquilo. Então tem muitas filas que são maiores,
né, que na verdade e tu fica lá indo numa fila. Eu sei porque a gente ainda não se inscreveu para adoção, mas a gente tem ideia, né, eu e meu marido, de inscrever. E eu disse para ele que a gente vai pegar o primeiro que tiver na fila, não importa que seja criança, que seja bebê, que seja o que for, porque então quer dizer assim, porque bebê precisa de mais, de repente não, uma criança que está ali com 6, 7 anos também precisa ser salva. De repente porque ela é negra, ela não vai ser salva, por quê? Até meu marido, ele é alemão puro, né? Até ele brincou comigo, se for meio moreninho, vamos dizer, é filho só da mãe, né? Aquela coisa assim. Mas realmente tu tem que o que foi destinado para ti, o que Deus te colocou, e eu acredito muito que Deus não coloca na tua vida só filhos que venham do teu de ti. Pai é quem cria, não é quem faz. Exatamente, independente da idade. Isso também é um preconceito das próprias pessoas que muitas vezes não tem nem noção, estão lá para se inscrever porque querem realizar um vazio que tem dentro de si. Tá, vai te preencher com um vazio com uma criança. Vai, acredito eu que sim, né? Eu também penso assim. Mas não importa se é preta, branca, a idade que tiver. É o que tá na fila, é pra ti. É pra ti, não tem. E o problema disso também a gente vê, por isso que é também essa seleção, porque muitas pessoas elas adotam as crianças, daí não deu, devolve como se fosse objeto. Então é feito isso justamente para poupar, porque você é psicóloga. É que nem dizer assim, tu é assistente social. A criança não pode ter hoje um pai e amanhã outro pai, outra mãe. Aquilo tem que ter muita. Imagina o que fica a cabeça da criatura. Isso criativo na criança da denuncia. Ai, não gostei, defeito de fabricação, leva de volta. Que é isso? Quando eu adotei, eu não queria, mas consegui. Não, eu tô queimado, eu não quero mais. Por favor. Pessoal, então, terminou? Isso aqui dá pra gente. É contigo, Cláudio, faz favor. A dona Cícera me colocou uma situação que a semana que vem a gente tem aquela palestra do Divaldo, né? O nome dela, Eva, né? A Eva aqui embaixo de hoje na recepção, que tá ali na recepção, eles colocaram uma van e a princípio ainda tem uns 15 lugares, tá? O valor é R$10, só que daí tem que já falar com ela meio logo porque precisa reservar, tá? E eu não sei depois como é que nós vamos fazer semana que vem com pessoas que vai, que não vai. Não sei, a gente tem que saber hoje quem é que vai para lá. Eu quero saber, porque conforme a proporção daqueles que vão, a gente não vai ter aula. A princípio nós não teremos aula. Mas é quinta o negócio de volta? Quinta-feira. Eu esqueci. Estou na minha pasta. Isso. Cláudia, tu quer? Sim, vou fazer. Vou dar um recado pra gente agora, dia 14, agora, terça-feira, então tem a palestra de aniversário do centro, 57 anos, o Nelson Fernandes, aqui no auditório mesmo, trabalhador espírita. E a palestra de Divaldo, então, que vai ser na semana que vem às 8 horas, que nós precisamos ver quem vai. A outra Isabel. A Denícia, Admilson, Alexandre, presente. Alexandre, Anderson, André, Ângela, Bruna, Carla, Carlos, Celso, Laí, Cláudia, Daiane, Denise, Elizabeth, presente. Fabiana, Fátima, Flávio, Gisele, Graciela, Grace, Inês, presente. Isabel, presente. Janaína, Joyce Reis, Joyce Silva, Juliet, Justina, Letícia, presente. O que a senhora quer que leia aí? Luciano, Lucinara, Hoje faltou um monte de gente. Que negócio? Dá uns puxão de orelha esses povos. Micael, Michele, Monique, Natália, Vilmara, Patrícia, Raquel, Renato,
Silvana, Silvia, Suzana, Valéria, Vanessa, Vilmar, William, Fábio, Mara e Roberta. Eu tenho um recado pro senhor. Presente. Já botei pauta agora. A Alice disse que está esperando a sua visita. Ah, tá bom. Sim, eu vou lá visitar. Ela está esperando. Ô, gente, eu fui visitar a Alice. Ela mandou agradecer todo mundo de coração. Ela está bem feliz, já está esperando a visita de vocês. Viu? Escutaram? Sábado eu fui visitar a Alice. Ela está bem, viu, Isabel? Ela ficou bem contente. Ela me disse que tu ligou para ela. Eu consegui comprar a medicação dela numa promoção que ao invés de 15 caixas deu 20. Ela me contou. Ela ficou bem contente. Então ela agradeceu a todos, ficou bem feliz. Ela só tá triste porque ela não tá recebendo visitas do grupo. Viu? Então, nesse sentido, ela tá um pouco chateada. Mas ela agradeceu muito. Aqui ela tá Terminou a chamada? Tem mais algum recado? Não, hoje a pressa é do grupo 1, só para avisar. Assim, pessoal, ó, situação do medicamento, quanto é que foi aquele dia lá? 257. Quanto mais? Foi quanto total? 340. Já são 340? É. Foi quanto? 257? Foi quando a semana passada? ela falou também, viu, professor? 63. O grupo da sexta-feira também está dando os outros 2 medicamentos para ela. Também Qual sexta-feira? que é daqui da casa, que ela trabalha também na sexta-feira, trabalhava, né, na sexta-feira, quer voltar a trabalhar. Ela tá, inclusive, ela já está fazendo fisioterapia, com a fisioterapeuta está indo, ela está começando a andar sozinha pela casa, pegada nas paredes, mas ela ainda tem bastante dor. Ela ainda sente bastante dor. Né? Então, o pessoal também ajudou da sexta-feira para ela já conseguiu, a mãe dela também ficar bem contentes. Assim, ó, então quanto é que tá faltando? 83,50. Tá, 83,50. Então eu vou dar 30, vai faltar 53,50. Mas na próxima passada também, agora não é mais uma. E eu preciso assim, ó, tem mais uma pessoa aí, que ela também tem que ajudar com o medicamento, o receituário aí. É R$105 o medicamento dela, ela precisa, ela fez uma cirurgia, tirou outra e pode ser que ela é diabética. Né? Então eu trouxe o receituário, gostaria de ver se o pessoal podia ajudar, que eu também vou ajudar também. Já encerramos aqui a exportação. Ele não fechou? Conseguiram pagar tudo? Tá, eu sei. Não, eu expliquei os pontos. Não entendi? Tivemos uma colaboração aqui do Flávio. Então não precisamos, 30? Não precisa dos professores. Professor! Eu já falei. Claudeir! Aí eu preciso ver se alguém quiser colaborar com ela. No montante de R$105. Chama, senhor Escudo. Vai segurando aí pra mim, Renatão, faz favor. Já tem 30. Tem 60, falta mais 55. Obrigado por colaborar, tá? Hoje eu dou internet, não lembra bem. Faz favor. Assim, ó, pessoal, eu tive uma ideia. A Cláudia pediu para mim se nós poderíamos ter 2 vezes por semana aula. Aquele dia eu perguntei e pouca gente se interessou. Mas me surgiu uma ideia. Professor, mais 10. Segura aí, Renatão, faz favor. Senhor. Mais 10. Sim. E o que vocês acham de nós usarmos no sábado à tarde? E não sabe a força. Um sábado sim, um sábado não, para a gente ter uma aula alternativa. Só que a nossa aula não vai ser dos livrinhos aqui, tá? Vai ser uma aula alternativa. Aí nós vamos focar em outros assuntos, certo? Com mais profundidade. Certo? Então teremos uma aula no sábado sim, no sábado não. Por que isso? Porque eu sei que sábado é tarde, né? A gente tem uns compromissos, então sendo no sábado sim, no sábado a gente consegue conciliar. Só que o nosso horário seria das 4,
certo? Até 15 para 6. Certo? Tá? Então eu gostaria que vocês pensassem. Certo? E um pouquinho na aula eu vou pedir que ela levante o braço no final da aula quem vai querer ou não. E daí, conforme a votação, nós fazemos, senão nós não fazemos. Tá? Que dia seria na semana a primeira votação, a primeira lista? Né? Que dia é a outra? Era na terça? Na opção? É a outra opção. Mas a casa não vai ceder no fim de semana. A princípio não, mas no sábado à tarde eu já pedi para a Vera, é bem fácil. Então eu sei que sábado à tarde, mas daí é um sábado sim, um sábado não, que daí não fica tão pesado. Se quiser, se não, ficamos só na quinta-feira. Aqui daí nós vamos ter uma aula diferente. Uma aula com dinâmica diferente. Tá? E vocês vão gostar muito. Aqui a caixa. Renatão ali, ó. Tá quase. Mas não esquece, tem meus 20, tá, Renatão? Certo? Obrigado. Não tem como aumentar, Claudir, na quinta-feira 1 hora a mais, para quem puder ficar. Provavelmente 9h30 ali embaixo. Mais um lá. Certo? Não dá, porque eu já pedi, o vice-presidente me autorizou, o presidente não me autorizou. Então, em contrapartida, tem alguns colegas que se sentem difícil, até porque a rua não fica convidativa. Certo? Então não é muito aconselhável. Senhores e senhoras passageiros, está encerrado. Vai dar um V-Book aqui. Ele fechou? Sobrou. Bom, depois a gente joga para lá. Pra ali. Só com os dois. Bom, assim pessoal, antes de começar os trabalhos, o seu trabalho quem vai apresentar? Bota mais os dois, também ninguém se acusou, né? Quanto tempo dá aqui? Nunca não? Tava aqui, não era de ninguém, bota aí também. É com uma boa causa, né? Não é por qualificar. Eu só vou ler algo aqui. Não pertence a ninguém. Interessante, que eu também tinha um pensamento. Conforme o texto coloca aqui, é para nós refletirmos, tá, pessoal? É para nós refletirmos quem quiser e quem não quiser aceitar. Certo? Por favor, tá? Quem é que é o grupo da mensagem? Nós. Quem? Quem é o grupo da mensagem? Lá e eu. Top. Só, por favor, tu só leia o que está aqui. Por quê? Não conheço. Começa aqui, tudo isso aqui, e não demora muito, faz favor. Mas eu não demoro, só esses dois aqui. Não, tudo isso ali. E aqui atrás também. Isso aí. Não é resistência. Não interrompa. Gostaria que vocês prestassem atenção, porque é uma opinião. Depois vocês aceitam ou não aceitam. Eu, particularmente, fiquei bem aceitável porque ele fez a colocação. Faz favor. Entrevista. Mário Eduardo Branco. O médico pediatra e coordenador de estudos espíritas Mário Eduardo Branco tem um entendimento diverso sobre os chamados anjos. Para ele, Deus não tem mensageiros e o termo espírito puro é inadequado, pois existem espíritos mais ou menos evoluídos e não simplesmente puros. Nesta entrevista ele fala um pouco sobre a concepção de anjos, de acordo com o seu entendimento sobre a doutrina espírita recontextualizada. Ser espírita. Anjos existem? Mário Eduardo Branco. A doutrina espírita reconhece a dificuldade na evolução dos conceitos sobre o mundo espiritual e como foi longo o caminho para se sair de uma postura mágica, fantasiosa e se alcançar uma compreensão racional. Mas acreditar em anjos hoje é limitar o entendimento que se pode ter de si mesmo, do universo, do polissistema espiritual, da evolução de Deus. Não há seres especiais que sejam intermediários entre Deus e a criação. Deus não tem mensageiros. Há apenas espíritos, princípios inteligentes do universo, seres inteligentes conscientes, capazes de escolhas livres. Alguns estão encarnados, outros desencarnados. Alguns na frequência da Terra, outros em frequências diferenciadas.
Mas as diferenças entre os espíritos não são de essência, mas sim de conhecimento moral e intelectual, em qualidade e quantidade estabelecidas por processos de evolução, resultado do esforço próprio de cada um. Podemos dizer, então, que os anjos são simplesmente espíritos puros e perfeitos? Ele responde, então, o Mário Eduardo Branco. Na concepção atual da doutrina espírita, não. Embora possa ajudar alguém a caminhar da ideia de anjo para um conceito mais amplo, a analogia de anjo como espírito puro ou perfeito é inadequada. Considerando a evolução, não há espírito puro ou perfeito. Há espíritos mais ou menos evoluídos, com um domínio moral, por exemplo, muito superior à média dos espíritos que estão encarnados atualmente. Mas perfeição e pureza são conceitos que não se aplicam ao espírito e sua evolução. O fato de um espírito estar muito distante de outro em termos morais e intelectuais pode dificultar uma comparação. Pode-se achar que um espírito mais evoluído não tenha limitações, mas é apenas uma questão de perspectiva. Todos os espíritos têm capacidades e limitações relacionadas às suas trajetórias e que são as alteradas pela evolução. Há espíritos muito melhores ou muito mais inteligentes do que a maioria, mas ainda assim espíritos que não são acabados, mas estão em contínuo processo de crescimento e desenvolvimento. Ser espírita. E os anjos da guarda existem? Responde Mário Eduardo Branco. Tanto o conceito de anjo como de anjo da guarda é inadequado para a doutrina espírita. Não há um ser especialmente designado para proteger cada pessoa encarnada. Não há um serviço particular 24 horas por dia para evitar desgraças, maldades, tentações. O mal não existe como uma entidade, uma força terrível, da qual as pessoas precisam ser protegidas. Também os espíritos encarnados não são seres incapazes que precisam ser tutelados o tempo todo. Ser espírita, pergunta. Há então espíritos protetores? O Mário Eduardo Branco responde. Não. Se a concepção for igual à de anjo da guarda, para algumas pessoas é difícil, devido à mentalidade, abandonar o conceito de anjo da guarda. Então, apenas com a mudança de nome, este papel foi transferido para um espírito protetor, encarregado de afastar os males do caminho, proteger da tentação dos agentes do mal, de forças poderosas, aqueles que estão encarnados. Mas os espíritos encarnados são livres e responsáveis pelas suas escolhas. Não são seres incapazes de tomar decisões que sustentam suas ações, a ponto de precisarem ser vigiados constantemente por um espírito desencarnado que provavelmente tem mais o que fazer do que ficar preso a essas escolhas, erros e acertos. Negar um espírito protetor não é afirmar que se está só, abandonado à própria sorte, sujeito a sofrimentos gratuitos que não são efeitos de causas, desdobramentos de escolhas feitas pela própria pessoa ou pelo grupo cultural, que não seja necessária alguma ajuda, apoio, consolo, orientação. Ser espírita pergunta. Há algum sentido para o espiritismo no qual se possa falar em proteção? O Mário Eduardo Branco responde. O espírito protetor que está sempre presente e nunca abandona uma pessoa é ela própria. Espírito livre, inteligente, consciente, responsável, que escolhe e direciona a sua própria vida. Avalia, pondera, reflete, medita, escolhe, age. Irá acertar e errar, e com responsabilidade enfrentará os desdobramentos das escolhas, e essencialmente estará evoluindo com todo este processo. Quanto mais conscientes, responsáveis, morais forem as escolhas, menos males, sofrimentos, dores serão enfrentados. Ser espírita pergunta. Podemos falar de proteção, então, de outras maneiras? O Mário Eduardo Branco responde. Podemos falar de proteção quando falamos daqueles que estão próximos, encarnados ou desencarnados, convivendo com uma pessoa, relacionando-se, formando uma rede, uma unidade. Cada um é completamente dependente de todos, um mais do que outros, ligados e interligados.
desenvolvendo objetivos próprios e objetivos coletivos, de acordo com o grau de conhecimento e experiência de encarnados e desencarnados. Os pais protegem os seus filhos do isolamento. Os filhos protegem os pais do egoísmo. O professor protege os alunos da ignorância. O agricultor protege as pessoas da fome. A enfermeira protege os doentes da dor, e etc. Uma rede em que as diversas partes formam um todo e alcançam o funcionamento de totalidade com sentido e significado. Com as dificuldades e limitações do espírito, a ajuda é sempre necessária e parte essencial da evolução e do autoconhecimento. Compreender que se depende integralmente do outro, que ninguém se faz sozinho. Com humildade se alcança o entendimento da interdependência de todos, pois nos momentos difíceis, quando uma pessoa alcança os seus limites e necessita rompê-los, uma mão estendida que apoie é essencial. Mas isto é diferente de um espírito protetor, de proteção. Ser espírita pergunta: há espíritos orientadores? Mário Eduardo Branco responde: a doutrina espírita considera a vida como escola e a ação pedagógica é parte fundamental dela. Há pessoas que orientam outras em situações e problemas para os quais já têm domínio e a outra pessoa não. Não importa se estão encarnados ou desencarnados, de acordo com a situação que está sendo enfrentada, o espírito poderá ser orientador ou orientado. O que é decisivo para se desempenhar essa função é o conhecimento específico que se possui e a disposição moral para ajudar. O seu padrão e o nível moral o capacita a fazer a orientação sem interferir na liberdade de escolha de cada um. Ser espírita pergunta: ou seja, temos que lembrar que orientação é diferente de proteção? Mário Eduardo Branco responde: a ideia de um orientador, ou mesmo de um tutor, como há em algumas universidades britânicas, é mais adequada. Todo espírito é orientador e orientado. Ensina e aprende, de acordo com o conhecimento e a situação vivenciada. Quanto mais conhecimento e compreensão moral um espírito apresentar, desencarnado ou encarnado, maior será a sua importância, significado e capacidade como orientador. Apenas quando se está preso ao conceito de Deus totalmente transcendente é que se sente a necessidade de um espírito protetor. Ao se alcançar o conceito de Deus imanente, Deus em cada um e em tudo o que existe, nunca se está só, pois sempre se está ligado a Deus, a todos e a tudo. É o entendimento prático da essencialidade do pertencimento. Tem-se plena consciência de que se foi criado com propósito, com significado e que é plena a capacidade de superar as situações que se apresentam ao longo da passagem pelo polissistema cultural material e que são fundamentais à evolução do espírito. O Mário Eduardo Branco é médico, pediatra e coordenador de estudos espíritas. Tá, pessoal, então só para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem um conceito de espírito protetor, de anjo da guarda, a colocação que ele faz que não existe. Certo? Não existe alguém ligado a nós com esta função. Certo? Tá? Então cada um pensa, cada um raciocina, cada um reflita, se aceita ou não aceita, isso é particular de cada um. Certo? Eu particularmente concordo com ele. Certo? Tá? Que seria uma situação, uma mordomia muito grande, né? Se nós temos Deus, se nós temos Jesus, se nós temos a nós, certo? Então nós estamos muito bem protegidos. Se conforme diz o Espiritismo, conforme a nossa conduta e o nosso pensamento, nós atraímos as companhias. Então, se nós temos uma conduta e pensamentos com um certo equilíbrio, nós vamos atrair companhias com um certo equilíbrio, que automaticamente vão querer o nosso bem, certo? Ou tirar proveito de nós. Então nós automaticamente estaremos infiltrados neles e eles em nós. A proteção, como dizer, quem faz somos nós mesmos. Então esse negócio de ter alguém que fica ao nosso redor ali que nem um cachorrinho. Tá, isso não, mas eu pensei o seguinte, por exemplo, esse negócio de ter ligação com pessoas de outra vida, né? E daí, por exemplo, né, tu desencarna, a gente vai querer ajudar aquela pessoa,
Às vezes é permitido. Eu acho que às vezes é permitido e às vezes não. Não, mas isso aí são situações que fazem parte, mas aquele vinculamento, né? Tá? Certo? Querida, quem é o primeiro? 3 ou 4? Então vai vocês. Vamos lá? Quem que vão apresentar? Faz favor. Vamos ficar de pé, faz favor e vamos lá. Não sou eu. Ô, gente, tá derretendo, sobrou pro colete. Então, por favor. Então faz assim, ó. Enquanto vocês se organizam, 3 apresentam. Vamos lá, pessoal. Apresente vocês. Eu acho que na colocação dele, né, Renato? Esse negócio de cada um faz a sua parte, uma coisa ligada à outra, tem que concordo com ele. Não, cada um faz a sua parte, uma coisa interligada à outra. Nesse ponto eu concordo com ele. Nesse ponto eu concordo com ele. Né? E existe mais uma coisa. Tudo que é responsável, primeiramente, é responsável por tudo que faz. Tá? E o Renato? Não quer? Quer pudim? O único problema é que a senhora vai me trazer pudim. Não, mas eu vou fazer o problema. Cara, você vai dar um nó. É tudo diferente. Tá dando um nó assim legal. O mau comportamento mesmo, certo? Tá trabalhando. Pingando já. Nossa, Deus. Mais, ó. Tá todo mundo cheio de colete. E aí, não tá com colete? Deve ter começado já. Olá pessoal, nós somos o grupo 3, nós vamos apresentar um trabalho com 3 tópicos, né? Que no caso são as obras póstumas, estudo do espiritismo e no final uma mensagenzinha ou uma definição do que é um amigo ou assim. Cadê a caixa? Então, no início, nós vamos falar sobre obras póstumas. Nós utilizamos como referência o livro de Allan Kardec, né? Então, uma definição, trata-se de uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris, em janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
Então, a obra prega que é preciso propagar a moral e a verdade. Ela também é uma obra complementar sobre a doutrina espírita. Então, o conteúdo da obra ele é dividido em duas partes, onde contém diversos artigos escritos que não haviam sido publicados de Kardec, né? Além deles, ainda há a transcrição de várias comunicações mediúnicas ocorridas em reuniões que Kardec tomou parte. Eu esqueci de abrir um parênteses. Se alguém tiver alguma uma colocação, ou pode ficar à vontade durante a apresentação. Então, o conteúdo é bastante esclarecedor a respeito do ponto de vista do codificador, com temas variados: filosófico, moral e religioso. Alguns assuntos abordados são a música celeste, a teoria de Cristo, o conhecimento do futuro, as manifestações do espírito, fotografia e telegrafia de pensamento. Então, essa obra é dividida em duas partes. A primeira parte da compilação é dedicada a uma série de artigos, em épocas bastante diferentes. Constam nessa porção da obra análises acerca das manifestações dos espíritos, incluindo temas como perispírito, transfigurações, sonambulismo e telepatia, e sobre temas sociais e filosóficos, a exemplo do estudo sobre a natureza do Cristo e dos ensaios, as 5 alternativas da humanidade, e liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é a primeira parte da obra. Na segunda parte, consta uma série de transcrições mediúnicas, na qual Kardec tomou parte, que versaram basicamente sobre o desenvolvimento das ideias espíritas, sua divulgação e sua influência nas sociedades europeias. Também há diversas notas de Kardec explicando o contexto em que se estabeleceram as comunicações, que somavam um ordenamento cronológico e que já se achavam organizados os textos, dá margem à ideia de que estava uma nova obra que vinha sendo compilada pelo codificador do Espiritismo. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho de tudo que é Espiritismo. Muitas pessoas aproximam o Espiritismo pelos mais variados motivos, né? As pessoas às vezes se sentem mal, procuram um abrigo, acabam vindo aqui, se sentindo bem e acabam vendo que é isso que elas precisam. E outras mesmo vêm por curiosidade ou por gostar mesmo. No entanto, poucas conseguem deliberar no estudo necessário para entender. Ficam à margem, deslumbradas por alguns aspectos e com grandes dúvidas sobre outros. O Espiritismo ainda continua desconhecido e a maioria, motivada pela ânsia de soluções imediatistas, ainda não busca uma nova filosofia de vida, a parte de uma explicação para o porquê de ser, do destino e da dor. Por isso, o movimento espírita tem enfatizado ao longo do tempo a necessidade da implantação do estudo sistematizado da doutrina espírita em cada centro espírita. Então, esse estudo sistematizado é o ESDE, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele é um estudo sério, regular, fraterno e contínuo do espiritismo, tendo como base a purificação espírita. E daí, então, tem alguns livros que são estudados, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis e o Evangelho de Jesus, fora vários outros. O objetivo é proporcionar a reforma íntima, garantir a unidade de compreensão em torno dos princípios espírita doutrinários, divulgar a doutrina espírita nas bases em que foi codificada como doutrina consoladora de tríplice aspectos, que é o científico, o filosófico e o religioso. E o outro item é favorecer o desenvolvimento da fé raciocinada. Aí tem uma mensagem
é um trecho que eu achei, quando a gente estava pesquisando, a gente achou esse trecho, que é um trecho do livro Pureza Doutrinária. É urgente e fundamental que todos aqueles que tiverem a aventura de entender o Espiritismo lutem dia a dia pela manutenção da pureza doutrinária, que não se omitam, que não se escondam atrás de um comodismo preguiçoso. Então aqui ele enfatiza bastante a questão de querer manter sempre a pureza, os pensamentos bons, e que nós não podemos nos omitir e não nos esconder atrás de um comodismo, querer sempre ajudar. O próprio estudo também não via alguma coisa que a gente vê, eu venho só porque eu me sinto bem, sabe? A gente tem que ir buscar o que a gente está querendo, não se acomodar. Então a última das séries dos itens, né, seria o amigo. Aí tem uma imagem que nós achamos interessante colocar, que é o amigo, ele está sempre junto conosco querendo ajudar, né? De uma forma, não importa o tamanho do nosso amigo, mas ele vai sempre nos ajudar. Então aqui tem uma mensagenzinha pequena sobre o amigo, que a nossa colega vai ler. Amigo é quem te dá um pedacinho do chão, quando é de terra firme que você precisa, ou um pedacinho do céu, se é o sonho que te faz falta. Amigo é mais que o ombro amigo, é mão estendida, mente aberta, coração pulsante, costas largas. Não tem o egoísmo de não querer compartilhar o que aprendeu. É aquele que cede e não espera retorno, porque sabe que o ato de compartilhar um instante qualquer contigo já o alimenta, satisfaz. É que já sentiu ou um dia vai sentir o mesmo que você. É a compreensão para o seu cansaço e a insatisfação para a sua reticência. É aquele que entende seu desejo de voar, de sumir devagar. A angústia pela compreensão dos acontecimentos, a sede pelo porvir. É ao mesmo tempo o espelho que te reflete. É óleo derramado sobre as suas águas agitadas. É quem fica enfurecido por enxergar seu erro, querer tanto o seu bem e saber que a perfeição é utopia. É o sol que seca suas lágrimas. É a polpa que adocica ainda mais seu sorriso. Amigo é aquele que te diz, eu te amo, sem qualquer medo de má interpretação. Amigo é quem te ama, e ponto. É verdade e razão, sonho e sentimento. Então, pessoal, isso era a nossa breve apresentação. Se alguém quiser mais informações a respeito daquele sistema ESD, que é o sistema de ensino, que é esse sistema que a gente utiliza aqui no centro. Que é o sistema utilizado em todos os centros. Em todos os centros. No blog nós vamos colocar, existem vídeos que falam um pouco mais a respeito desse sistema utilizado. Alguém tem alguma dúvida? Acho que é pela febre. Alguma colocação? Pela febre. Pela febre, né? Tá, muito obrigado pela atenção de todos. Gostei. E dos cachorrinhos. Não, a Cláudia Loira, não. A Nora da... Não deve, é um trabalho. Não é uma palestra, é um trabalho. Essa é a trabalho. Não. Como é que a gente diz na faculdade que os caras fazem? Não tem que fazer algo mais profundo, como é que a gente chama? Eu não sei o nome da Nora. São 22 slides, mas... Pede pra Cláudia. Só tem medo de saber. Começando. Só tem vocês duas? Por favor, já comece a bombar. Ah, bom, né? Pensei que eu ia ter que ajudar. Hã? Mas eu ajudei a apresentar o meu trabalho.
Se fosse falando amigo para essas coisas, né? Ele falou até agora dos amigos, ó. Se fosse